Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que eu estou aqui mais uma tarde para a gente dar início à continuidade do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Na tarde de hoje nós vamos estudar vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 1, em que o tema vai ser Deus. Mas vamos primeiro fazer a nossa prece, tá bom? Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, tendo a chance de refletirmos sobre todos os ensinamentos do Pai. E pedindo, Senhor, para que as minhas palavras possam ser direcionadas por Ti, para que elas cheguem aos corações que irão receber exatamente da maneira como o Senhor quer direcionar. E que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Dr. Herman, em nome de todos os dirigentes espirituais da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre Deus. Semana passada, Ricardo falou sobre os prolegômenos. E esse capítulo é muito interessante, não podia ser diferente a gente começar falando sobre Deus, porque até então, né, a humanidade vinha pensando sobre Deus de uma maneira muito diferente do que é Deus, tá? Então vamos lá. Deus e o infinito. Então, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Por que será que Kardec faz a pergunta que é Deus? Ele faz essa pergunta porque nós tínhamos na figura de Deus uma figura ainda humanizada. Então, quando Kardec faz essa pergunta, ela é de suma importância, porque os espíritos aqui, eles desumanizam a figura de Deus. Tiram pra gente aquela ideia de que Deus errou em algum momento, de que Deus vai falhar em algum momento, né? E isso é importante para nós espíritas, não vou dizer espíritas ainda, mas vamos dizer estudantes da doutrina espírita, pensarmos que não cabe mais pra gente, nos momentos em que nós passarmos pelas tribulações da vida, pelas vicissitudes, a gente fazer aquelas clássicas perguntas, né? Ai, mas por que isso aconteceu comigo? Será que Deus não está vendo o meu esforço? Será que Deus não percebeu o quanto eu caminhei? Por que isso está acontecendo? Por que isso está vindo justamente na minha família, né? Que vou todo dia ao centro, né? Por que morreu 2 pessoas na minha família? E aquelas perguntas todas que a gente não tem resposta e que a gente acha que não poderia ocorrer na nossa família, mas que poderia ter ocorrido na família de qualquer outra pessoa, né? Como se nós não fôssemos merecedores ou fôssemos melhores do que qualquer um para não estar vivenciando a situação que ali a gente está vivenciando naquele momento. Então, quando ele traz essa ideia, ele desmistifica para a gente essa humanização de Deus. Ele bota para a gente que Deus não é uma pessoa, tá? E aí, na segunda pergunta, ele diz assim: que se deve entender por infinito? Isso é muito importante também, porque aqui ele traz a ideia do infinito para depois lançar a terceira pergunta. Então, infinito é uma coisa que não tem começo nem fim. E aí, com isso, ele vai para a terceira pergunta, que ele quer dizer assim: então quer dizer que Deus é o infinito? Aí os espíritos dizem não, Deus não é o infinito. E por que a gente tem essa ideia de que Deus é o infinito? Porque a gente acha, né, se Deus não foi criado, né, se Deus não tem um início e não tem um fim, então Deus é um infinito. Aí os espíritos falam assim: olha, mas isso é por causa da pobreza da linguagem de vocês. Ela é insuficiente, isso aqui está no livro, tá? Isso é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência de vocês. Mas Deus não é o infinito.
Então, aí é importante porque, primeiro, com a explicação do que é infinito, a gente entende uma diferença entre Deus e nós espíritos. Deus é um ser incriado e imaterial. Então, Deus não tem matéria, então ele não é uma persona. E Deus não foi criado, então ele não tem início nem fim. Por isso, a definição de infinitude. E nós, espíritos, temos um começo e não temos um fim. Por isso, a nossa diferença com Deus. E qual é a outra diferença que nós temos em relação a Deus? Quando encarnados, nós temos um corpo de matéria. Mas, mesmo desencarnados, né? Quando estamos no mundo espiritual, nós não perdemos o nosso perispírito. E o nosso perispírito é uma matéria diferente, né? E que a gente também não sabe definir que tipo de matéria é essa e que os espíritos dizem pra gente que é uma matéria, é um elemento semimaterial, né? É um intermediário entre a matéria e o espírito. E a gente, então, tem essas diferenças todas, quer dizer, parece até que é muito pouco, né? Que eu tô falando aqui para vocês, essas diferenças de Deus. Mas é muita coisa que a gente tem diferente para Deus, né? E aí Kardec, desculpa. Aí Kardec belamente faz o seguinte comentário. Deus é infinito nas suas perfeições. E não é, gente? Olha quantas perfeições Deus tem. Se a gente tivesse que fazer uma lista aqui da gente, se eu falasse assim, vamos escrever agora quais são as nossas qualidades. Talvez a gente tivesse dificuldade de listá-las. Mas se eu falasse assim, vamos listar as nossas imperfeições. Se nós fôssemos pessoas verdadeiras, nós listaríamos um monte. Porque defeito a gente ainda tem um monte, né? Claro que nós já estamos aí galgando as nossas qualidades, as nossas, né? A gente pode não ter elas na plenitude, mas nós aí já estamos no caminho de buscar pelas nossas qualidades também. Então ele diz que Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração que dá até uma doideira na cabeça da gente, né? Vamos raciocinar? Alguém aqui consegue pensar o que é o infinito? Eu, nas aulas de geografia do 5º ano, que agora é 6º, né? Eu ficava, meu Deus, que troço é esse que esse professor de geografia está falando? Infinito. Nem consigo imaginar uma coisa que não tem. Eu olhava o universo e ficava, meu Deus, que negócio é esse? Grande, enorme. Eu não dou conta disso, não. Um negócio que eu não sei nem onde começa, nem onde termina. E ainda perguntava isso na prova pra gente, eu não sabia nem pra que era aquilo. E aí, a primeira vez que eu estudei o Livro dos Espíritos, gente, vou ser muito sincera para vocês. Eu não entendi nem porque que essa pergunta estava aqui. Demorei muito para entender. Eu acho que eu tô no Livro dos Espíritos 10 anos, talvez, não sei. Mas vou dizer para vocês que acho que depois de uns 10 anos o negócio está entrando. A coisa está começando a clarear na minha cabeça. Então a gente tem que ter calma, né? Ter calma para a gente compreender. E como é que essas coisas vão clareando na cabeça da gente? À medida que a gente for caminhando e não só a nossa inteligência vai se aprimorando, porque isso não é uma questão de inteligência, mas a nossa condição moral vai também sendo trabalhada, a nossa questão de tanto acho que a gente ouvir, da gente trabalhar dentro do centro espírita, Dr. Herman ir ajudando, eu acho que as ideias vão se desenrolando na cabeça da gente. Não é porque a gente melhorou tão moralmente, não. Mas as ideias elas vão tomando forma na cabeça da gente, porque os espíritos também vão ajudando a gente a abrir os olhos, né? A gente sai daquela coisa do egoísta completo, que está num mundo extremamente material, e a gente começa a mudar o foco da vida, da total matéria, que ainda é matéria, porque a gente está encarnado, mas a gente começa a abrir esse foco para outras possibilidades. E aí eu acho que essa compreensão ela começa a melhorar. Não sei se eu me fiz entender,
mas é pelo menos a percepção que eu tenho desse entendimento que foi sendo melhorado ao longo do tempo. Mas vamos lá, senão eu não vou conseguir terminar, porque a gente está indo só para a parte 2 aí, que é provas da existência de Deus. Na provas da existência de Deus, eu também quero que a gente fique muito atento, porque na 4 ele fala assim, mas onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, ai, Deus está na natureza. Não. Deus criou a natureza, mas Deus não está na natureza. Eu consigo reverenciar Deus pela sua obra. Leon Denis reverenciava Deus pela sua obra. E escreveu obras belíssimas. Mas ele não dizia que Deus estava lá. Então, essa coisa da gente falar, eu olho Deus no sol, eu olho Deus no mar. Não. Deus criou o mar, Deus criou o sol, Deus criou as criaturas. E isso é uma forma da gente louvar o Pai, o Criador. Mas Deus não está lá. Né? Deus não é esses elementos que ele criou, tá bom? No 5 ele pergunta assim, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus? Por que a gente tem essa intuição? Porque Deus está na nossa consciência. Deus não é um fruto de um aprendizado. E só vai ter ateu, né? Apesar que a gente não tem nenhuma cultura em que todas as pessoas são ateias, a gente só vai ter ateu quando a gente tem um egoísmo, um orgulho, uma vaidade tão exacerbada que a gente simplesmente cobre os nossos olhos, né? Cobre a nossa consciência para não enxergar aquilo que está ali na nossa cara. E o que a gente faz? A gente prefere acreditar e dar poder ao nada. E aí ele continua aqui. Ele continua nessa mesma linha e aí ele vai perguntar, mas eu já até respondi, se não era um produto de uma educação. E aí os espíritos falam assim, então como é que o nativo de vocês tinham ideia dessa criação? Como é que lá no início já davam nome ao Deus do céu, ao Deus da natureza, né? Porque a humanidade desde o início, não sabendo explicar os fenômenos da natureza, não sabendo explicar essa grandiosidade toda que ocorria, já ia nomeando essas situações, essa grandiosidade com o nome de deuses. Então, provando aqui que não é fruto de uma educação, não é mesmo? E aí ele continua. Poder-se-ia, desculpem, na 7, encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? E aí eles respondem, mas então, qual seria a causa destas propriedades? É sempre necessária uma causa primeira. E quem é a causa primeira? Né? A matéria, ela é sempre subordinada à lei de Deus. Então, é Deus criando a matéria primitiva, por sua vontade, por seu desejo. E nós só podemos trabalhar e manipular a matéria que deriva da matéria criada por Deus. Nós não temos conhecimento nenhum da matéria primitiva. Mas olha quanta grandeza e quanta beleza a gente cria dessa matéria secundária à matéria primitiva de Deus, né? Olha quanta coisa maravilhosa. E na 8 ele fala assim, que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, em outras palavras, ao acaso. E aí a gente volta novamente, né, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, em que a gente prefere atribuir tudo ao acaso. E aí eu vou dar uma paradinha aqui, porque essa semana eu tive que recordar uma história
em função de uma operação que o Ricardo tem que fazer. Ele tem que tirar mais uma pedra no rim, 2 pedras no rim, e a gente teve que fazer um risco cirúrgico, e aí a gente relembrou toda a história que ele viveu lá nos Estados Unidos com a história do AVC. E por que eu estou relembrando essa história? Porque foi dada a explicação para ele ao acaso. Olha que interessante. Nós fomos para os Estados Unidos, Ricardo tinha acabado de fazer uma série de bateria de exames, já tinha... todo o ano o trabalho dele faz com que ele passe por um check-up, e a avaliação dele perfeita, ótima, colesterol maravilhoso, triglicerídeo, glicose, peso também estava bom, pressão, tudo. A única coisa que sempre dava alterada no exame dele era o engrossamento de sangue. Isso sempre dava lá um pouco alterado, ele tinha um nível um pouquinho alterado, mas nada que algum médico, o médico do trabalho dele, falasse alguma coisa, só mandava ele beber um pouco mais de água, porque ele tinha um sangue característico de quem vivia em lugares de alta altitude. Fomos viajar, chegando lá, passeamos tranquilamente, ele num nível de ansiedade muito grande, tudo. Um belo dia ele passa mal. Num primeiro momento, no dia que ele passa mal, os médicos acharam que ele estava tendo como é que fala? Uma infecção intestinal. Volta para casa, 2 dias depois, descobrimos que ele estava, na verdade, tendo um derrame. E começou ali a nossa jornada, né? Reviraram o cara de cima para baixo com essa história. Como não acharam nada, né, viram que não tinha problema nenhum no coração, problema nenhum no cérebro, eles começaram a investigar se era um problema hematológico. E aí eu virei para o Ricardo e falei assim, pelo amor de Deus, a gente já está aqui, éramos para a gente ter voltado, já estamos aqui há mais de uma semana, daqui a pouco a gente tem mais dinheiro para ficar nos Estados Unidos, minha irmã não aguenta mais a gente aqui, porque minha irmã aqui estava na casa da minha irmã, a gente precisa voltar para o Brasil, não aguento mais, eu estou desesperada, eu tenho a impressão que eu não vou voltar mais para o Brasil. E aí a gente pedindo, pelo amor de Deus, para eles verem uma possibilidade deles liberarem, porque eles não queriam liberar o Ricardo de jeito nenhum, eu já desesperada, achando que eu ia ter que deixar meu rim lá nos Estados Unidos, né? para pagar a conta do hospital. A gente ri agora, né? Mas naquela época eu estava quase que desesperada. E aí, a última investigação que eles estavam fazendo era do hematologista, porque eles achavam que então o problema podia ser hematológico. Voltamos para o Brasil, lá com todos os cuidados possíveis e imaginários, e fomos para o hematologista que eles tinham orientado. Chegando no hematologista, fizemos todos os exames e mais alguns sugeridos pelo hematologista. Conclusão para a gente finalizar a história. O hematologista conversou com a gente muito tempo e ele virou para mim e falou assim, cara, eu me recuso. Foram exatamente essas as palavras que o hematologista usou para a gente. Ele falou assim, cara, eu me recuso a falar para você que você é um ser azarado. Porque assim, eu já vi muita gente com taxas muito mais altas que a sua e não tiveram um derrame. Eu me recuso a acreditar que você teve um derrame por causa do seu engrossamento de sangue. O que eu imagino é que você deve ter tido um pico de pressão, mesmo não sendo hipertenso, devia estar estressado, ansioso, porque estava fora do Brasil e alguma coisa ali ocorreu para isso, devia estar desidratado, e realmente ele estava desidratado, e ele falou assim, eu só tenho uma explicação, uma crise de ansiedade que te levou a um pico hipertensivo e você teve um derrame. E aí, muito interessante que ele só foi ser diagnosticado hipertenso, acho que tipo 3 anos depois, né? E realmente o que levou ele ao quadro de hipertensão foi a ansiedade. Então, olha que interessante, até hoje ele não tem colesterol, ele não tem nada no sangue, os exames dele são extremamente normais, realmente ele é hipertenso por ansiedade e toma remédio por causa disso. E o sangue dele continua nos mesmos valores que quando ele teve o AVC lá. Então, olha como é que a gente é estranho, né?
Porque a gente prefere acreditar no acaso. Por isso que eu trouxe a história para vocês. Só que esse médico, assim, ele tava vendo tudo na mão dele. E é muito engraçado porque essa cardiologista aqui no Brasil, eu contando a história para ela, ela falou assim, cara, e eles escrevem pra caramba, né? E eu acho que eles estavam tão cismados com seu marido porque eles escreveram muito, porque eles não conseguiam achar causa, eles não tinham uma explicação para o que estava acontecendo com seu marido. Então eles começaram a inventar possibilidades, né? Eu falei assim, você não tem noção, não. Acho que eu ia morar nos Estados Unidos, eles não iam achar nada nele e eu mandar ele para casa depois disso. Então assim, brincadeiras à parte, é só pra gente entender que a gente às vezes prefere ficar com explicações tolas, né? Do que a gente acreditar em Deus e acreditar na sua soberana sabedoria e todos os atributos que a divindade tem. E para fechar essa parte das provas da existência de Deus, ele no 9 fala assim: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. E aí existe um provérbio que ele diz assim: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. Aí eu falo para vocês, vamos olhar ao entorno, né? Tudo que Deus criou. Vou voltar para vocês contar a historinha. Essa semana nós fomos no dentista lá em Copacabana e fomos passeando pela orla toda da Zona Sul. E aí eu falei pro Ricardo, eu falei, gente, que maravilha, que beleza de cidade. Eu sou paulista, tá, gente? Mas morro de inveja dessa cidade. Falei, que maravilha de cidade. Falei, que pintura divina, que Deus maravilhoso. Eu falei, não tem coisa mais linda do que Leblon, Ipanema, né? Você passar naquela orla ali, ver aquelas montanhas, ver aquele mar, ver aquela natureza maravilhosa, né? E aí a gente vê que esse Criador é maravilhoso. Você poder ver o Pão de Açúcar, né? Tanta coisa bonita no Rio de Janeiro. A própria área ali da Tijuca, quando você quer caminhar ali naquela parte de Mata Atlântica ali, tão bonita, né? Tanta coisa maravilhosa que Deus fez pra gente. Laranjeiras, adoro também. Ih, é muita coisa no Rio de Janeiro maravilhosa, Nossa Senhora. Então vamos lá. Continuando aqui, a gente vai falar agora dos atributos da divindade. Nos atributos da divindade, na 10, ele pergunta: o homem pode conhecer, compreender a natureza íntima de Deus? O que vocês acham? A gente pode compreender a natureza íntima de Deus? Gente, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu não compreendo nem a minha natureza íntima. Que dirá a natureza íntima de Deus? Aí os espíritos respondem: não. Há um sentido ainda que nos falta. Né? Então falta muito para a gente ainda caminhar, para a gente adentrar na natureza íntima de Deus. 11. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? E aí a gente lembra de Jesus. Jesus tem uma frase que ele fala: já não sei mais quem fala, se sou eu ou meu Pai. Por quê? Porque ele já conhecia a natureza do Pai. Ele já falava a mesma língua que o Pai. Então, eles se misturavam. Já não se sabia quem era um, quem era o outro, porque comungavam das mesmas ideias. A gente é assim? A gente não comunga nem das mesmas ideias que Jesus? Né? Então, vamos lá. Quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria, e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele os verá e o compreenderá. Então temos que caminhar moralmente, e é um trabalho, gente, de formiguinha, de lapidação. Impossível? Não, não é impossível, mas é trabalhoso.
e requer da gente vontade. Na 12 ele pergunta assim: apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Aí sim, e de algumas. Alguns atributos e algumas perfeições de Deus nós temos aqui conhecidos na Terra. Mas saibam que a gente não tem ainda conhecimento de tudo, tá? Na 13 ele diz: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do nosso ponto de vista de encarnado no planeta Terra, sim. E mesmo assim a gente tem dificuldade, porque a nossa visão ainda é muito material. Quanto mais material a nossa visão, mais imperfeita ela vai ser. Mas esse ainda é o nosso entendimento sobre Deus, tá? E aí no finalzinho ele põe assim: Deus não deve... Não, peraí, desculpa. Eu vou voltar, senão eu vou me perder aqui. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais que tudo abarcar, mas sabei bem que há coisas que estão acima da vossa inteligência. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, pois se possuísse um a menos, ou então, se ela não estivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo. E, por consequente, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, por que Deus é eterno? Porque se ele tivesse um começo, ele teria saído do nada. Ou então, ele próprio teria sido criado por um ser anterior. Ele é imutável. Por que ele é imutável? Porque se fosse sujeito a mudanças, as leis que regiam o universo não teriam estabilidade. Por isso aquela questão lá que fala sobre a matéria, que é Deus que está ali controlando as leis estão sobre a ordem dele. É imaterial, isto quer dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas. E para a gente ia ser uma beleza, né? Porque a gente adora. Vocês já perceberam, por exemplo, que quando a gente está em coletividade, vamos botar lá a Casa do Caminho. Se nós tivermos 2 coordenadores, aí a gente chega para o coordenador amarelinho. Ai, coordenador amarelinho, eu queria pedir para você para vir de saia. Aí o coordenador amarelinho fala assim: ah, não pode não. Aqui na nossa casa não pode vir de saia. Aí eu não gosto da resposta. Aí eu vou para o coordenador verdinho. Ai, coordenador verdinho, será que eu posso vir de saia? Vocês entendem? Nós ainda não temos. A gente ia querer ficar indo para vários deuses aí até a gente conseguir que a nossa ideia prevalecesse, né? Mas é claro que aqui eu estou fazendo um paralelo muito chulo, né, gente? Para a gente tornar a coisa mais amena. Mas a ideia aqui é trazer exatamente esse sentido de unidade. Ele é todo poderoso, porque é único. É soberanamente justo e bom. A sua sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar nem da justiça nem de sua bondade. Mesmo que eu não as entenda, eu não devo duvidar. Eu tenho que saber e tenho que repetir para mim, mesmo que naquele momento eu não as compreenda, eu devo repetir como se fosse um mantra, que se está acontecendo, eu estou passando por aquilo, Deus é soberanamente justo e bom. E deve haver um motivo para eu estar passando por aquilo. Porque eu vou passar de uma forma muito mais resignada, com muito menos sofrimento pelas situações da vida.
E com certeza, se tiver que vir a explicação, um dia virá. Se não tiver que vir, gente, às vezes não é para vir nada, né? E para fechar, a gente fala sobre o panteísmo. Na 14 ele fala assim: Deus é um ser distinto ou, conforme a opinião de alguns, é resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. A gente já botaria em terra aí os atributos da divindade, né? Então não dá para ser isso. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto, de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber, e na realidade não sabereis, nada sabereis. Deixai, portanto, de lado todos esses sistemas. Até porque quando a gente começa a sistematizar muito, e a gente adora um sisteminha, às vezes a gente perde uma encarnação. A gente enlouquece e perde o foco, tá? E na 15, que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, isto é, da doutrina panteísta. O homem, não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. Então a gente vê que a gente perderia, né, a individualidade. E a gente quer o quê? É o que ele fala aqui. Já que a gente não pode ser Deus, então deixa ser pelo menos uma parte dele, né? É muito interessante isso. E na 16, para a gente fechar, ele diz assim: aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus, sendo infinitos. Aqui não é uma... É uma pergunta assim. Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus por toda parte, visto que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? A razão refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Vamos para o comentário? Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em ponto grande, o que somos em ponto pequeno. Ora, se fosse assim como a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma. Estaria sujeito a todas as vicissitudes. Vocês percebem que o tempo todo é o contrário dos atributos de Deus? E a gente falou que se está contrário, né? Na pergunta lá na parte que a gente viu dos atributos de Deus, que fala que se você tem uma coisa só que vai contrária, você já não pode ser Deus, porque você está tirando o atributo dele, né? Não, aí ele bota aqui, as propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem rebaixá-lo em nosso entendimento, e nenhuma sutileza do sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. E isso a gente falou muito quando a gente fez aquela questão das provas da existência de Deus, que a gente falou sobre a questão da natureza, né? Que Deus criou a natureza, mas Deus não é a natureza.
Então, meus amores, a gente encerra aqui o capítulo 1 e semana que vem nós damos continuidade com os elementos gerais do universo. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Eu sei que é tudo muito rápido, mas a gente faz aqui no esforço de coração para que vocês matem um pouquinho da saudade aí da nossa casa, tá bom? Então vamos encerrar elevando os nossos pensamentos, pedindo a Deus e a Jesus que ampare os nossos corações, nos sustentem e aliviem, sim, todo sentimento de ansiedade, de angústia, de dor. E que possamos, sim, ter uma semana maravilhosa, Senhor, de estudo, de trabalho. E que na semana que vem estejamos aqui de volta. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Dr. Herman, em nome de Bezerra de Menezes, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Gente, beijos. Até semana que vem.